O caso foi encerrado no quesito das provas. O Jayaman resolveu falar, mas não foi para comemorar os resultados, que ele já até sabia quais eram. Foi para se posicionar e até fazer um apelo. Ele falou da imprensa, de respeito, de carreira e de algo que parece até ter incomodado ele mais até do que as acusações. Então sejam todas bem-vindas a mais um vídeo. Vocês já sabem, os resultados oficiais negam que Jayaman faça uso de substâncias ilícitas. Assunto encerrado conforme o vídeo aqui que eu trouxe para vocês. No Instagram, o Jayaman deixou claro que ele já sabia quais seriam os resultados das amostras que ele colheu com a polícia. Mesmo assim, ele preferiu esperar os laudos oficiais antes de se posicionar. Segundo ele, pedir para que os fãs confiassem na palavra dele sem apresentar as provas, que foram colhidas, seria falta de respeito. O Jayaman criticou a imprensa, que divulgaram informações falsas, que fizeram um copy-paste e que se sentiram no direito de simplesmente permanecerem calados quando a verdade veio à tona. Falou do efeito dominó, de uma mentira, de uma informação que é criada e aí é replicada em vários locais e aí ela se torna uma notícia, uma verdade em que as pessoas acreditam. E faz, um apelo para a consciência que quando é publicado essas informações que não são verdades, ninguém está pensando no impacto que isso vai causar na reputação da pessoa, bem como também na carreira, os impactos comerciais que isso pode refletir para aquela pessoa que está sendo julgada, acusada, sem ainda ter os resultados que comprovem. Ele cita também, o impacto emocional que isso causa. Isso abala o emocional da pessoa. Vendo aí o seu nome jogado na lama, todo mundo te criticando, te massacrando, te acusando e você sendo inocente. Aí depois ele fala de algumas coisas que foram publicadas como verdades, fotos falsas de drogas, testes supostamente positivos, lugares que ele nunca tinha frequentado, pessoas que ele nem conheciam, com histórias de detenções que simplesmente não aconteceram. Ou seja, isso não foi um erro de interpretação, isso foi uma história que foi criada. Construíram uma narrativa completamente falsa do que aconteceu. Em outro trecho, o Jayaman questiona por que existe essa intenção em distorcer os fatos, em um clima negativo, criar uma coisa que não existe. E aí ele menciona aquela última publicação que eu comentei com vocês no vídeo que eu vou deixar nos cards, caso você não tenha assistido, que é sobre uma mensagem dele em que ele cita uma frase do Ataturk: feliz é aquele quem pode dizer eu sou turco. É sobre essa frase em questão que ele diz que é uma publicação neutra, mas que as pessoas distorcem a realidade. Fala também sobre orgulho, de identidade, pertencimento. Questiona por que será, que o sucesso de uma pessoa pode incomodar tanto. E incomodar mais do que inspirar. Ele é um case de sucesso. Olá. Buyurun. Bir dakika. 89 89. Tamam, duydum. Kolay gelsin. E tudo isso, gente, não foi num tom de vitimização, tá? A minha interpretação soa mesmo como um cansaço, sabe? Eu sinto, depois de acompanhar tanto o Jayaman, que no momento atual ele tá bem mais maduro em relação a tudo isso que acontece com ele. Antes eu sentia um distanciamento dele em relação à Turquia e à cultura turca. Hoje eu vejo ele mais próximo e certo do que realmente está acontecendo. Existe essa picuinha com a mídia, mas ele simplesmente não quer negar essa parte da identidade dele, sabe? Vocês podem perceber que ele, inclusive, agora faz compartilhamentos da bandeira turca, de feriado, coisa que por muitos anos eu não vi ele fazendo e agora ele faz. Que no final do depoimento dele, eu não vou trazer aqui a tradução para não ficar cansativo para vocês, tá, gente? Ele faz questão de reafirmar quem ele é, ele fala que não tem relação nenhuma com as substâncias ilícitas, que ele leva uma vida saudável,
que ele gosta de fazer esportes e que o foco dele continua sendo o trabalho. E aí ele se declara: eu sou um ator internacional que sente orgulho de si mesmo e orgulho do próprio país. É aquela coisa, esse é o meu direito, eu posso ser internacional, posso se orgulhar de quem eu sou e eu posso ter orgulho do meu país. Por que não? Por que eu não posso ter tudo, né? É uma coisa mais ou menos assim. Ele diz uma coisa que a gente já sabe: o meu objetivo é fazer a cada ano trabalhos melhores do que no ano anterior. Fecha com um questionamento: por que um ator turco não pode alcançar isso? E aí a foto dele é bem assim, com a mão no coração, né? Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, me deixa em paz, né? Tô aqui em missão de paz, falando a verdade. Parem de me atormentar. Achei o comentário dele no geral, tá, gente? Assim, feito por ele mesmo. Não achei que alguém fez isso por ele. E achei na medida certa. Ele não foi desrespeitoso, impôs limite, trouxe fatos, falou a verdade. Eu gostei, ficou assim, no ponto mesmo. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau!